De telespectadores, nós estamos na sequência de entrevistas onde os candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú, nesse ano de 2024, estão comparecendo aqui no TVC News para falar sobre os seus projetos, sobre os seus planos, como eles pretendem, uma vez eleitos, administrar a cidade. Quais as propostas importantes para que o eleitor tenha a sua atenção chamada e no dia 6 de outubro possa, no momento de ir à urna, no momento de digitar o voto, digitar aquele candidato que tem a proposta que mais é cabível, ou pelo menos aquela que gera uma expectativa mais positiva no público. Hoje chegou a vez de André Meirinho, do PP, conversar conosco, com todos vocês que estão em casa, para falar sobre o seu plano de governo. Antes do Meirinho dar boa tarde, o cronômetro já está aparecendo na tela agora. Esse cronômetro são 10 minutos, é o tempo para eu e o Meirinho conversarmos aqui sobre os seus planos, o que ele quer falar com o eleitorado. Alguns temas já foram combinados para falar sobre isso, só que ele vai poder dizer exatamente o que vai fazer. Está contando o tempo a partir deste momento. Boa tarde, André Meirinho. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, agradecer a Deus e ao nosso povo que nos deu a possibilidade de estar aqui como candidato a prefeito de Balneário Camboriú, terra que amamos, que queremos o bem, e junto com Eliane Cola estamos aí com um projeto de cidade e não projeto de poder a qualquer custo. Por isso já peço o seu voto. Vote 11 para fazer de verdade Meirinho e Eliane. Muito bem, está valendo então 10 minutos a partir deste momento, André Meirinho. O que você pretende, o que diz o seu programa de governo com relação à saúde? A gente vê muitas pessoas reclamando com relação a filas de exames, postos de saúde nos bairros e também o Hospital Ruth Cardoso. Muita gente falando sobre a necessidade de uma nova edificação, de equipamentos mais modernos para que possa haver aquele atendimento que a população tanto precisa. Verdade, Saul. Eu estive na manifestação de pais que perderam seus filhos, bebês, lá em frente ao Hospital Ruth Cardoso. Foi, de fato, muito triste e demonstra como está o cenário. Nós precisamos de mais profissionais de saúde, mais médicos, precisamos melhorar atendimento, precisamos de humanização do atendimento, mais equipamentos, e nós vamos fazer. Eu e a Eliane vamos ampliar o Hospital Ruth Cardoso, verticalizar o Hospital Ruth Cardoso para que ele tenha a cara de balneário, para que ele atenda o nosso povo. Também vamos fazer o CIS, o Centro Integrado de Saúde, buscando que as pessoas não fiquem correndo de um lado para o outro, quando pegando senha, enfim, que se resolvam os problemas no mesmo local. O Itajaí já tem um exemplo, que tem uma UPA, junto com a Secretaria da Saúde, com atendimento com especialistas, farmácia, entre tantas outras coisas. A gente precisa agilizar. E nos postos de saúde, da mesma forma. Tem que poder marcar a consulta de forma digital, tem que poder ter flexibilidade nas consultas presenciais. Então, precisa de carinho, de humanização, e nós vamos fazer. Certo, mas com que recursos você pretende fazer essa? Seria uma obra faraônica praticamente. Claro, é uma necessidade da comunidade, mas quais recursos você utilizaria? Saul, nós temos um orçamento de 5 milhões de reais por dia. É evidente que falta boa gestão, porque recursos tem. Aliás, nós vamos chegar a 2 bilhões de orçamento para o ano que vem. Então, além disso tudo, ainda nós vamos contar com a parceria da iniciativa privada, que tem a possibilidade de vincular marcas ao nome de espaços, de eventos públicos, por exemplo, no nosso Réveillon, por exemplo, a Panorama poderia patrocinar o nosso Réveillon, deixar de pagar fogos cerca de 4 milhões e sobrar mais recursos no orçamento. Além disso, a própria iniciativa privada pode ir lá e fazer as reformas. Então, há muito recurso, tem recurso federal, tem recurso estadual, o que precisa é de boa gestão. E nós sabemos fazer e vamos fazer. Bom, fala-se muito também, Meirinho, sobre a educação. O que diz o teu programa sobre a educação, tendo em vista que nós estamos há 8 anos sem a construção de uma sequer escola? O que você pretende fazer nessa área tão importante para os nossos jovens, adultos, crianças, adolescentes que utilizam a rede escolar? Saúde, de fato, além de não fazer nova, ainda foi fechada a que tinha. E além das escolas estarem sucateadas, o uniforme não chega, muitos problemas. Nós que vamos fazer de verdade. Vamos fazer uma escola integral no local onde estava o CIEP, vamos também fazer uma escola cívico-militar, vamos recuperar as estruturas sucateadas, detonadas, também com esse apoio da iniciativa privada, pela essa questão de parceria, de vinculação de marcas, de poder dizer quem que cuidou dessa revitalização.
E também na questão pedagógica, nós vamos pensar na formação do cidadão para o seu futuro. Então, disciplinas como noções de direito, esse conhecimento, né, noções de direito, de empreendedorismo, de finanças pessoais, de tecnologia na formação dos nossos cidadãos são extremamente importantes, assim como garantir o pagamento do piso aos profissionais da educação. Bom, não tem como também não mencionar, não falar sobre mobilidade urbana. É um outro tema que as pessoas estão falando nos bairros e principalmente aqui na região central. O que diz o seu programa de governo com relação à mobilidade urbana e principalmente a maior reclamação que é com relação ao estacionamento rotativo? Muitas pessoas foram multadas, estacionados nas frentes das suas casas. O que você diz sobre isso? O que fala o seu programa de governo? Bom, o primeiro sistema viário precisa de uma visão de longo prazo. O sistema viário é praticamente da década de 70, quando no governo Gilberto Meirinho foram empurrados muros para fazer, de fato, a Avenida Atlântica, foi aberta a terceira, a quarta, planejada, iniciada a quinta, alargada a Avenida do Estado, aberta a Estrada Costa Brava, que hoje é Interpraias. Foram feitas muitas coisas a longo prazo. E a gente vê o quê? A Martin Luther está parada há mais de 8 anos no mesmo local. Isso tem prejudicado muito o nosso trânsito. Afeta principalmente quem mora, no bairro Pioneiros, Praia dos Amores, norte do bairro das Nações, no Ariribá, e acaba impactando toda a cidade a falta de finalizar a Martin Luther. Nós vamos fazer. Também vamos fazer a ligação do Ariribá com a BR-101, a Ecopark, entre outras. E na questão do estacionamento rotativo, evidentemente precisa ser revisto. Estacionamento rotativo não pode ser algo arrecadatório, ele serve para que as pessoas não fiquem no local, mas não pode avançar para áreas residenciais, tem que ser em áreas comerciais. Além disso, não pode a pessoa vai numa reunião, se atrasa um pouco e volta e tem uma multa de R$200 para pagar e mais pontos na carteira. Nós vamos rever isso. Muito bem, André Meirinho, um outro ponto importante, há uma frustração muito grande por parte dos trabalhadores, as pessoas que trabalham aqui em Balneário Camboriú, eles têm que fazer uma verdadeira viagem, né? Precisam morar em Camboriú, em Itapema, em Itajaí, porque os custos de locação são muito caros aqui em Balneário Camboriú. O que você tem projetado a esse trabalhador que infelizmente precisa ter assim muito tempo da sua vida perdido em locomoção? Há uma intenção, há um projeto para esse trabalhador morar aqui em Balneário Camboriú? Saul, e esse é um importante tema, já falamos da questão de mobilidade e dificuldades causadas pela falta de obras, mas a questão, de fato, como nós temos o metro quadrado mais caro do país, acaba afetando no custo de vida das pessoas. Entre eles é a questão, por exemplo, do aluguel. Por isso que os nossos serviços públicos precisam ser qualidade para a pessoa não ter que pagar 2 vezes. Saúde tem que ser referência, educação tem que ser referência, o transporte coletivo tem que ser referência, permitir as pessoas se conectarem. Lógico, além disso, dentro do plano diretor, dá para pensar em incentivos para habitações diferenciadas. Dá para pensar também na questão de consórcio na região metropolitana, visando a política habitacional e a revisão do plano de habitação que está no nosso plano de governo. Muito bem, vamos ao próximo item com o André Meirinho aqui no Eleições 2024, falando sobre o seu plano de governo. Faltam 3 minutos e 22 para que o Meirinho possa fazer a sua conclusão. Muitos especialistas têm falado que em 2027 vai faltar água. O pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú tem alertado já 3 anos atrás, 5 anos atrás, falando vai faltar água. No seu planejamento de governo, há uma preocupação com relação a isso? Porque os especialistas dizem que em 2027 vai ter que ter rodízio de água. Um dia tem água no bairro X, outro dia no Y. O que você tem aí para falar sobre esse assunto que, a priori, nos preocupa? Saul, além de estar no plano de governo, esteve durante o mandato. A Política Municipal de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável é de minha autoria. Foi aprovada em 2021 e fala de abastecimento de água, de despoluição, de drenagem, de gestão e risco de desastres. O que precisa é que o prefeito coloque em prática. Também por isso sou candidato a prefeito. E falar que a questão do abastecimento de água, essa preocupação, é preciso ser feito o parque inundável, em parceria com o Camboriú. Nós vamos fazer, e já é algo que eu defendo já desde 2018, quando tive essa informação da possível falta d'água. No plano de segurança hídrica tem outras questões, como de outras bacias, até a futura dessalinização. Tudo isso está previsto, precisa de execução. E esse governo deixou detonar a estrutura
E falando na questão do esgoto, acabaram com a estação de tratamento de esgoto, que tratava com 98% de eficiência, chegou a janeiro desse ano apenas 1%. Isso é muito grave, impacta a saúde pública, o meio ambiente, a economia, a reputação e o turismo. Nós vamos também modernizar a estação de tratamento de esgoto, pensando para o nosso futuro. Que cidade nós vamos viver? Se nós vamos ter 600 mil pessoas aqui no futuro, como vai ser isso? Nós precisamos dar condição. Por isso, esses investimentos são prioritários. Não adianta ter apartamento na Atlântica de milhões se não tiver água. Isso é muito sério e nós vamos fazer. Nosso passado já demonstra como fizemos a Lei de Segurança Hídrica, que foi reconhecida no estado de Santa Catarina como prêmio de boas práticas, melhor no estado de Santa Catarina. Agora falta execução e nós vamos fazer. Muito bem. André Meirinho, você tem agora, está ali no cronômetro, você tem 1 minuto e 10 segundos para falar diretamente com o eleitor. Por que o eleitor deve votar em você para prefeito nessas eleições? Olha, quando você tem um problema de saúde, você procura um profissional da saúde. Quando você quer comprar sua casa, alugar um imóvel, você procura um corretor de imóveis. E quando você quer alguém para administrar a sua cidade, você procura quem? Procure um especialista. Eu sou administrador, fiz especialização em Direito Público, MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável, mestrado e doutorado em Planejamento Territorial. Fui secretário da Fazenda, diretor da Fundação dos Esportes e 2 mandatos como vereador, com uma série de reconhecimentos do trabalho. Por isso estou me colocando à disposição. André Meirinho e Eliane Cola, uma grande empresária da nossa cidade, para fazer de verdade. E para você nos contratar, é só no dia 6 de outubro ir lá na urna e votar 11 para fazer de verdade. Vote também nos nossos times de vereadores com o número 11. Muito bem, tem mais 10 segundos, né, André Meirinho aqui, mas a gente quer te agradecer pela sua presença aqui, desejamos sorte nesta campanha e que possamos ter o melhor para Balneário Camboriú. Muito obrigado. Obrigado, Saúl, obrigado a todos. Vamos em frente. Muito bem, e assim a gente encerra a entrevista de hoje com o André Meirinho e encerramos também a edição do TVC News, que volta amanhã ao meio-dia com as principais informações aqui da nossa região, Camboriú, Balneário Camboriú e também da Grande Florianópolis. Uma boa tarde.